Cadê a abertura? Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade a essa série de programas de análise da conjuntura política, praticamente às vésperas do segundo turno. Na verdade, daqui a exatamente 6 meses, ocorrerão as eleições no segundo turno das eleições, né? Então, o Trilhas da Democracia iniciou ontem com o Ricardo Berzolini e dá continuidade hoje a uma série de programas de análise da conjuntura política eleitoral nessa contagem regressiva. E no dia de hoje nós contamos com a presença de 2 convidados que já vêm marcando presença no Trilhas da Democracia. Lício Vieira, ex-deputado estadual do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Tudo bem, Lício? Tudo bem, bom dia para todos. E Jean-Marc Van der Weyde, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes nos anos de chumbo da ditadura militar. Tudo bem, Jean? Bom dia, pessoal. Beleza estar com vocês aqui. E, como sempre, Normando Rodrigues, que compartilha comigo a condução do Trilhas. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Grande prazer estar aqui novamente com o Lício e com o Jean-Marc para mais uma leitura. Muito bem. Eu queria fazer primeiro 2 observações e queria ouvi-los a respeito, né? Essa vai ser a 10ª eleição presidencial desde que foram retomadas as eleições diretas para presidente em 1989, e tudo leva a crer que nessa 10ª eleição o Partido dos Trabalhadores, o candidato do Partido dos Trabalhadores, vai ficar ali entre primeiro e segundo lugar, né? Então, 3 eleições vencidas por Lula, mais 2 vencidas por Dilma, são 5 eleições, 2 ficou em segundo lugar, Lula ficou em segundo lugar, vencidas por Fernando Henrique, uma perdendo em 89 para Collor, e uma em que Haddad foi derrotado pelo sujeito que se encontra hoje em prisão domiciliar, né? E tudo leva a crer, nesse exato momento, que a disputa vai se afunilar entre, mais uma vez, o presidente Lula e o filho desse sujeito que se encontra preso, o senador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. De nós 4 aqui, o único que votou antes das eleições de 1989 foi Lício Vieira, e ele tem uma fala importante que nos ajuda a refletir sobre um aspecto dessa disputa travada no ano de 2026. Eu vou pedir para a Lício dizer isso, mas antes eu vou pedir para a Lício dar esse depoimento sobre as eleições de 1960, quando ele era jovem, né? E como é que a juventude encarou aquele contexto. E vou pedir para a Jean entrar em cena na sequência, tratando de uma fala do Lula, né? Na reunião da Mobilização Progressista Global, que aconteceu no dia 18, no sábado retrasado, né, em Barcelona, que reuniu setores da esquerda mundial, e, num determinado momento, Lula afirmou o seguinte, abre aspas: governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam a austeridade. Abrem mão de políticas públicas em favor da governabilidade.
nós nos tornamos, nós, ele está se incluindo, evidentemente, né? Nós nos tornamos o sistema, fecha aspas. Eu acho que essa fala do Lula ela vai complementar esse depoimento do Licht. Qual é o significado, Jean? E também, Licht, a gente começa o diálogo dessa forma. O que significa, né, a grande liderança de esquerda? Bersoni ontem disse que Lula é o centro. Então, eu vou dizer, a grande liderança de centro-esquerda mundial, no Brasil, evidentemente, afirmar que nós nos tornamos o sistema e que os governos de esquerda são eleitos com um discurso de esquerda progressista e acabam praticando, em termos econômicos, a cartilha do neoliberalismo. Licht, por favor, primeiro a sua lembrança de 1960, na sequência Jean, e volta a bola para Licht e para Normando. Por favor, Licht. Bem, vou fazer aqui uma rápida introdução para mapear alguns pontos. Primeiro é o seguinte, eu não simpatizo muito com estatística muito longe da eleição, porque muitas vezes a estatística atende mais o interesse de quem está pagando do que a realidade. Mas, de qualquer maneira, a Datafolha é considerada, pelo menos eu ouvi dizer, que é considerada com mais credibilidade do que as concorrentes. E a pesquisa última do Datafolha dá um empate técnico entre Lula e o candidato à extrema-direita, Flávio Bolsonaro. Isso realmente é algo que tem que ser encarado com seriedade. Há vários pontos para serem mapeados. Eu vou chegar na sua pergunta rapidamente. O primeiro que eu queria dizer é o seguinte: o governo não tem estratégia, não tem um projeto de país, não apela para a esperança. O governo faz aliança com a direita para barrar a extrema-direita. Se funcionou na última eleição, pode não funcionar agora. É o que você acabou de dizer, o governo é um sistema. As pessoas querem mudança, a juventude, sobretudo. O governo oferece arroz com feijão de sempre, ou seja, mais do mesmo. Fazer aliança com a direita para barrar a extrema-direita. O caso do Rio de Janeiro é um ótimo exemplo. Um ecocida de direita é apoiado pelo PT, que é o caso do nosso querido, não tão querido, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Bem, de qualquer forma, esse quadro, ele, digamos, o Lula é muito beneficiado pela ajuda do Trump. Porque o Trump só ajuda o Lula, em termos eleitorais, que eu estou falando. O tarifaço, o Lula deu um show, né, no tarifaço. Bom, guerra sem sentido nenhum, massacre que faz no Irã, apoiando o genocídio de Israel e Palestina. Isso tudo permite a Lula, até que ele é muito radical, ele pisa no freio, mas permite a Lula uma situação confortável, de defensor da soberania nacional, que é a bandeira da direita. Né? Iam para a manifestação com a bandeira do Brasil, não sei o quê. Hoje a direita perdeu essa bandeira. Então, diante disso, nós vamos ter um eleitorado novo chegando, temos o antigo, porque com o avanço da medicina, as pessoas morrem cada vez, demoram muito mais a morrer. Está aqui um bom exemplo presente falando. Demoram muito mais a morrer. Mas, em geral, os mais idosos são conservadores, de um modo geral. Bom, o que não quer dizer que não posso também ficar indignado com a atitude da extrema-direita. Bem, mas, de qualquer maneira, é uma juventude que chega. Essa juventude que chega não se identifica com o governo, não se identifica com o candidato Lula, porque não se identifica com o seu discurso. É um discurso que não desperta esperança. Eu vou citar aqui um exemplo histórico. Quando eu me elegi em 1982, o Brizola foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro. Quando começou a eleição, o Brizola tinha 2%, se não me engano, 2% a 4%. A candidata da direita, Sandra Cavalcante, estava disparada na frente. Com o decorrer dos debates, o Brizola acabou ganhando a eleição. Mas ele dizia coisas que, do ponto de vista racional, eram absurdas. Por exemplo, sortear o ponto para falar, sorteava, farmácia, agricultura. Ele ia fazer de gado, não entendia nada de agricultura. Então o pessoal falava, vamos botar uma vaquinha em cada esquina para dar leite para as crianças. Bom, isso aí apelou à necessidade de alimentar as crianças, cuidar das crianças. As pessoas esqueceram, abriu como metáfora botar a vaquinha em cada esquina. E ele foi aumentando seu apoio eleitoral
prometendo coisas, mas dirigindo a esperança das pessoas. Bom, isso foi a primeira eleição para governador depois da ditadura. Eu estou dando apenas como rápido exemplo, não estou sugerindo que ninguém prometa vaquinha em cada esquina, mas estou dando como exemplo que é necessário um discurso para a terceira idade, como é que chama hoje, ou um discurso para a juventude. Não adianta dizer que a juventude teve ProUni. Sim, tem ProUni, depois fica desempregado. Não é nem culpa do atual governo, a tecnologia está comendo emprego. Né? Eu levei 5 anos da minha vida como tradutor, o que eu fazia em um dia, o ChatGPT faz em poucos minutos. Entendeu? Então, é claro que há uma perda importante de oferta de emprego pelo avanço da tecnologia. Bom, agora com inteligência artificial, etc. Então, de qualquer maneira, eu acho que há um problema enorme. A juventude não se identifica com o candidato Lula. Não quer dizer que vai se identificar com o seu ou com seus concorrentes, porque a direita é dividida no primeiro turno, no segundo não estará. Né? Então, eu acho que essa eleição é ainda imprevisível. Mas faço a ressalva de que não começou ainda a campanha eleitoral, e durante a campanha eleitoral muita coisa pode acontecer. Acho que a tendência, a meu ver, é esse candidato perder densidade eleitoral. O candidato que eu digo é o Flávio Bolsonaro. Ele tende a perder, porque ele tem muito rabo, né? Ele tem muita coisa para ser atacado. Eu acho que eu não vejo nele também muita personalidade política para enfrentar isso. Então, mas ele pode ser ultrapassado ou não pelos seus adversários da direita. Então, nós temos um quadro em que nós temos um governo que é o sistema. O PT está no poder há mais de 16 anos, né? 8 de Lula, 4 com 2,6 da Dilma, 8, 6, 14, agora há mais 18 anos. Não há mais um discurso correspondente a uma agenda de esquerda. A agenda de esquerda desapareceu do mapa. Todo mundo quer ser bonzinho, não irritar a direita, isolar a extrema-direita. Ninguém mais fala em socialismo. Um jovem tirando, evidentemente, o período trágico lá do golpe de 2016, né? Os 2 anos de Temer, depois os 4 anos de Bolsonaro, vão se completar agora 18 anos. 8 anos de governo. É quase o projeto do Zé Dirceu, do PT governando o Brasil durante 20 anos. Só que no meio houve os 2 anos de Temer e os 4 de Bolsonaro. Mas, Lício, eu queria que tu falasse dessa experiência. Quem já ouviu falar hoje na juventude de orçamento participativo? Experiência exitosa em Porto Alegre. Ninguém se fala mais disso. Você se abandonou uma agenda de esquerda para efeito de ganhar a eleição fazendo aliança com a direita. Então, o governo de centro abre espaço para a esquerda e para a direita, para isolar a extrema-direita. Isso não desperta nenhuma esperança na juventude. Esse é o ponto que eu queria dizer. A juventude não se identifica, acha que os ganhos do governo Lula, como Bolsa Família, farmácia popular, enfim, o ProUni, todos eles, são obrigação do Estado. Ele não vê isso como luta política, conquista da classe trabalhadora ou do governo Lula. Então, eu estou preocupado, porque essa juventude tem um peso. Né? E ela não está, até agora, não manifestou a, digamos, disposição de votar contra a direita pela esquerda. Desculpe, Marco, pode falar. Guardadas as devidas diferenças, né, é a mesma experiência da juventude na África do Sul pós-apartheid. Né? Quer dizer, essa geração que não viveu o apartheid não tem a memória que foi fundamental nas sucessivas eleições dos representantes do Congresso Nacional Africano. Mas antes de passar a palavra para o Jean Marques, eu queria que tu dissesse dessa experiência de 1960, do voto em 1960, do que representou a candidatura Jânio Quadros naquela eleição para a juventude. Vassourinha. Diga, Lício. É para mim ou para o Jean? Não, para o Lício e para eu passar a palavra na sequência para o Jean. Qual foi a pergunta? A lembrança que você tem das eleições de 1960 sim. Da entrada em cena de Jânio Quadros. Apareceu o candidato
que disse que ia mudar tudo. Fez um discurso de mudança. Então, ele despertou a esperança de mudança na juventude. Aquele maluco, o Jânio Quadros. Então, a juventude voltou no Jânio Quadros. Eu, inclusive, na época, eu era muito jovem, né? Eu não tinha formação política ainda. Enfim, ele, com aquela símbolo, aquela vassoura Bovary e tudo, ele passou uma mensagem de mudança, de esperança contra o sistema, diríamos hoje. Na época não tinha nem essa expressão. E isso não está acontecendo, a juventude não vê uma mensagem de mudança e de esperança. Porque a mensagem é mais do mesmo. É Lula continuar fazendo aliança com a direita para barrar a extrema-direita. O ministério, cá para nós, medíocre, né? Com raras exceções, claro. Alguns bons ministros, não vou citar nomes, alguns bons ministros, mas a maioria é medíocre. E, infelizmente, não só os de direita. Alguns colocados pela esquerda também, até agora, não disseram a que vieram. Mas há exceções, há bons ministros também. Bom, então, esse é o quadro. Nós estamos diante de um eleitorado idoso, né? O eleitorado que se esqueceu de morrer. Eu digo isso de mim mesmo, esqueci de morrer. Né? Não é uma crítica. Enfim, o eleitorado que vai continuar votando, que tende, em geral, a ser conservador, e uma juventude que quer mudança e não encontra no governo um discurso eleitoral que seja adequado à sua expectativa, à sua visão, etc. Então, eu acho que essa situação dá um quadro eleitoral muito difícil para o candidato Lula. Mas volto a dizer que a campanha ainda não começou. E o candidato à direita também, cá para nós, digamos, é muito vulnerável a ataques políticos. Jean, o discurso da esperança que venceria o medo foi fundamental nas eleições de 2002. Né? Só que nesse ano, tudo leva a crer que Lula não representa mais, por tudo aquilo que foi dito agora, não representa mais a esperança, a esperança antissistema, lá de 2002, não obstante a carta ao povo brasileiro, mas também não existe, diminuiu, creio eu, o medo em relação à extrema-direita que existia nas eleições de 2022. Como é que tu observa isso há 6 meses do segundo turno das eleições, por favor? Olha, o Ulisses, em grande parte, né, não é novidade, em grande parte, ele fala as coisas que eu gostaria de falar. Oh, Roberto, mas acho que é tranquilo. A sensação que eu tenho, assim, para resumir, bem resumidamente e provocativamente, assim, se as eleições fossem hoje, no momento atual, Bolsonaro ganhava essa eleição. Flávio Bolsonaro ganharia essa eleição, a meu ver. Tem 6 meses, concordo com isso, que muita coisa pode acontecer. Mas a maioria dos fatores que tende a influenciar uma eleição não joga muito a favor do Lula. Ele está no governo. De estar no governo, você ser o incumbente, é por si só um alvo muito fácil. Né? Claro, a fragilidade do outro lado é a grande esperança que eu tenho, que é uma anta, eles estão fazendo uma cagada atrás da outra, porque isso é o que me dá esperança. Mas o lado governo é extremamente frágil. O Lula apostou desde a eleição, ele veio para o governo com uma política de conciliação com o Congresso, que era um Congresso que estava contra ele. A partir daí, quer dizer, ele tentou atrair para o universo governista o Centrão, fazendo todas as concessões possíveis de ministérios, disso, aquilo, outro, mas sempre um pouco bem a boca. O Centrão reclama com razão que o PT entrega a casca do pão, mas não entrega o miolo. Quer dizer, as coisas mais importantes ficam mesmo com o partido, e isso aí é uma coisa que eles, obviamente, não gostam. O que funcionou mal para o sistema, para essa tentativa de, digamos, de harmonizar-se, né, neutralizar o Congresso, é que o poder de fogo do governo ficou muito menor, de maneira que ele tem menos fatores de atração e menos fatores de pressão em cima desse Centrão. O Centrão não tem mais bala na agulha. Isso é a herança do que o Bolsonaro deixou. Então, o sistema de controle do orçamento por parte do Congresso está
poder de fogo enorme para eles. Então, o resultado é que o governo ficou fazendo concessão em cima de concessão, tentando avançar uma agenda que era essencialmente uma agenda assim, vamos retomar a economia, acelerar um processo de desenvolvimento, com distribuição de renda, com aumento de renda, com aumento de emprego, enfim. Isso era a essência do que eles queriam fazer e jogaram tudo em cima disso, com todas as concessões que pudessem ter imaginado. Então, normalmente, para você olhar, quem olha o que o governo fez nesse período, é um eleitor comum e corrente. Ele não olha para o governo e diz assim, olha, o PIB melhorou, a inflação foi controlada, o nível de renda cresceu, tem todos os fatores que o governo está propagandando sistematicamente que são verdade, e diz assim, isso aí é tudo o governo. Não é, porque o que passou pelos processos permanentes de conciliação do governo, cada uma dessas votações que passou no Congresso foi votação por unanimidade. O governo estava diluído dentro do centrão. Então, de fato, a capitalização por parte do PT ou forças de esquerda do que foi chamemos de progresso, né, de avanços da economia nesse período é zero. E mais ainda, as poucas vezes em que houve um enfrentamento, em que assim, olha, isso aqui nós vamos para o pau, tipo os discursos do Haddad, que foram, num certo momento, bastante mais radicalizados em relação à questão da reforma tributária, e que houve algum tipo de fricção, a direita se assustou. O Congresso ficou no meio. Mas isso aconteceu rarissimamente. Rarissimamente. Nós tivemos as manifestações do ano passado de protestos contra a anistia, enfim, a dosimetria da pena dos casos, e mais aquelas outras votações lá de blindagem do Congresso, etc. Então, que geraram manifestações de massa pesadas, únicas, durante esse governo, em todo o Brasil, a direita encolheu. O governo capitalizou fortemente aquilo ali, botou a sua agenda para frente. Agora, ele não fez isso por iniciativa própria nem dos seus partidos. Isso é uma iniciativa quase que autônoma das forças sociais, personalidades, organizações dos mais diferentes tipos de pessoas. E aquilo teve um eco forte. Agora, o governo não fez isso. Não fez isso o tempo todo. Eu quis dizer assim, o governo escolheu um modo de governar tipo Macron, na França, que é mais ou menos uma geleia geral de todo mundo, de todos os partidos, quem está no governo e quem não está, versus o estilo de governar do Petrus da Colômbia, que foi para o pau sistematicamente. Botar a gente na rua, onde tinha, é certo, ele tinha menos dificuldades, a hegemonia parlamentar da direita na Colômbia não é tão pesada como aqui no Brasil, mas ele tinha muitas dificuldades. E enfrentou essas dificuldades botando gente na rua. Aqui das duas, ou o Lula já estava convencido que não tinha poder de botar gente na rua, o partido dele não teria poder para botar gente na rua, ou o risco era muito grande face a um desequilíbrio de forças parlamentar, o fato que ele nunca tentou. Não fez parte da agenda, digamos, de mobilização. As mobilizações que o governo e os partidos do governo fizeram foram sistematicamente as manifestações formais. É o 1º de maio, cada vez um fiasco maior, não passava disso. Então, acho que a situação do governo é muito vulnerável por essas razões que eu estou colocando. Se diluiu tanto na política de concessões da direita que ele virou tudo um pastel. Como é que ele vai pedir assim, votem nos partidos que estão me apoiando, porque a gente precisa de apoio no Congresso, não sei o que tal? As pessoas não distinguem mais quem é quem. A descaracterização dos partidos de esquerda não é só uma questão de que a forma que o Lula falou na autocrítica dele lá dos social-democratas, que se elege como esquerda e depois governa com um programa de direita. Mas se comporta, do ponto de vista político, como um partido convencional. Sendo um partido de direita convencional. O PT se comportou como centrão nesse tempo todo. Era o que? Era emprego, e colocar os companheiros, e não sei o que e tal, e tereréu. Entendi. A pequena política predominou, quer dizer, reforçar os seus quadros,
e frequentemente, pois ele fazendo concessões de todo tamanho, que descaracterizam, inclusive, se chama de esquerda hoje em dia, os partidos que são os partidos que estão no governo, acho que é uma forçação de barra do cacete. Eu, pelo menos, eu me considero de esquerda, não me identifico com nada disso aí. Bom, isso é na essência, eu acho que os problemas são esses. O Lula conseguiu, né, com essa política dele, de concessões, e acertos e arregos, empurrou a economia para frente. Então, todos esses fatores que ele indica na sua propaganda, né, PIB, inflação mais controlada, o emprego, de desemprego muito baixo, a renda média cresceu, tudo isso é verdade. Mas quando você esmiuça esses dados e, sobretudo, decompõe por faixa salarial, por faixa de renda, não é tão bonitinho assim. Do ponto de vista de custo de vida, os mais ferrados continuam ferrados. O carrinho de compra do supermercado não vai cheio e continua meio vazio. Melhorou um pouco, melhorou a renda média. A renda média não indica nada. O crescimento da renda dos mais ricos foi muito grande. Então, a renda média dos mais pobres continuou dentro da faixa do sacrifício. E por outro lado, você tem uma situação, como o Dlich disse com muita propriedade, uma desesperança. Né? O que o governo tem a propor é mais do mesmo. Olha, eu sou o pai dos pobres, eu vou aqui distribuir benesses tanto quanto possível, votem em mim que eu continuo fazendo isso. É mais ou menos, em resumo, o conteúdo dessa campanha. Agora, o que as pessoas estão apostando, sobretudo os juventudes, a gente quer mais do que isso. Aquilo não é uma coisa que dê sentido ao próprio viver. Nem que seja uma promessa incrementada de benesses. O Lula falou na última eleição: picanha e cerveja para todo o povo. Bom, tudo bem, é uma meta, picanha e cerveja. Difícil, não foi cumprido à risca. A gente não vai voltar nisso aí. Agora, que promessas? E, na verdade, eu acho que a coisa mais, para mim, a mais trágica nesse processo todo é o seguinte: nós estamos discutindo, para usar uma metáfora assim, de uma construção, não, num edifício em que você tem um incêndio no primeiro andar, você está discutindo se você vai reformar o telhado, se você vai trocar a janela do andar tal, se você vai passar uma pintura aqui e ali. O mundo está vindo abaixo e a gente está discutindo miçanga, entendeu? Na eleição. A gente não está discutindo, por exemplo, os dois elementos essenciais para enfrentar a emergência climática no Brasil e no mundo atualmente, é o quê? Diminuir, fazer a transição do uso de combustível fóssil para combustível renovável o mais rapidamente possível. E o segundo é acabar com o desmatamento e reflorestar maciçamente. São as duas coisas imediatas. Não estou fazendo nada disso, estou fazendo o contrário. E com esse governo fazendo o contrário. Na verdade, teve momentos, quer dizer, que no veto, por exemplo, que o Lula fez sobre a reforma da legislação de licença ambiental, você tinha parcelas do governo batendo palma para a derrubada do veto. E o próprio governo usou artigos que ele tinha vetado recentemente, para facilitar o programa de construção daquela estrada pela que vai cruzar a Amazônia. Então, você tem, na verdade, uma inconsciência ou uma negligência em relação às questões mais urgentes e brutais que não é tratado por um princípio que é assim, o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Quer dizer, não é tratado eleitoralmente porque o povo não está consciente, entende? Mas o povo não fica consciente que também não é tratado eleitoralmente. Entende? Você não tem processo nenhum de conscientização e que você tenha vigorosamente colocado pelos quadros políticos, estamos diante de uma emergência climática que vai ferrar todo mundo. E se você não diz isso em algum momento, não vai acontecer, a consciência não vai acontecer, a não ser que quando as tsunamis se tornarem cotidianas, as pessoas vão dizer, epa, tem alguma coisa acontecendo. Então, acho que esse é o dramático dessa eleição. A gente está aqui, na verdade, eu vejo mais nos jornais a discussão de como é que o Lula está compondo o palanque no Sergipe, ou em Rondônia, ou no Pará,
entende? O Aécio vai vir para a chapa, entende, do governo em Minas. E isso a política eleitoral foi transformada nisso aí. Quem é que está no meu palanque, quem é que vai me ajudar a ganhar aqui os votinhos aqui e ali? E cada vez que você coloca no palanque um personagem desse tipo, você dilui para a opinião pública, para o eleitor, quem é quem. De que governo é esse? Quer dizer, de quem são esses partidos? O que eles querem chegar? Mais ou menos isso. Que pode ser exatamente, as pesquisas podem estar captando exatamente no escândalo do caso Master, que o governo, o PT, fazem parte desse sistema corrupto que envolve a financiarização da economia, né? Normando, por favor. Alguns comentários para tentando amarrar pontos valorosos que foram levantados. Um primeiro sobre custo de vida, que o Jean abordou. É bom a gente sempre lembrar que a situação do Rio de Janeiro, né, que é o estado mais impactado pelo desenvolvimento da indústria do petróleo e gás, é muito ruim, é diferente da média nacional e diferente do restante do Sudeste. O Rio de Janeiro continua apresentando o desemprego mais alto e o custo de vida mais alto da União para as classes menos favorecidas. E isso é significativo porque isso está atrelado, é a cara metade do modelo de desenvolvimento extrativista que é mais acentuadamente colocado em prática no Rio de Janeiro e que o governo tomou como modelo, por exemplo, para a exploração do petróleo na margem equatorial, né, no Amapá. Né, vou levar para o Amapá o desenvolvimento que o petróleo trouxe para o Rio de Janeiro. É o nonsense a que o Jean se referia. Sobre despertar energias utópicas e esperança da juventude, acho que tem um corte de classe também nessa discussão. Para a classe média, e num amplo senso, talvez, né, uma abordagem mais universal, uma abordagem mais consciente da luta ambiental fosse impactante. Eu, particularmente, acho que há 4 anos o Lula deveria ter prometido a criação do Ministério do Reflorestamento. E isso seria uma medida de bastante impacto. No entanto, para a juventude desfavorecida dos grandes centros, que é massacrada cotidianamente, continua sendo submetida a um extermínio estatal rigoroso, inclusive em estados governados pelo PT, como na Bahia, mas não só na Grande Salvador, na Grande Fortaleza, na Grande Goiânia, Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, né? Nessas regiões metropolitanas, a juventude da maioria da população ela é exterminada sistematicamente pelas forças de segurança do Estado, né? Em muito menor grau pelo crime organizado. Tem uma pesquisa relativamente recente, né, embora do Rio de Janeiro, mas que retrata muito isso. A diferença de mortes da juventude entre aqueles que são vítimas da polícia e vítimas do crime organizado é abissal. A polícia mata 80% da juventude que morre por morte violenta. Então, simplesmente chegar para essa juventude e dizer que o sistema de segurança pública está errado e que cada jovem vai ter direito à escola e a sair de casa e voltar para casa vivo, já seria revolucionário nessas regiões metropolitanas. Esse é um problema grave e que está sendo explorado, né, como sempre, pelo fascismo, não pela gente. 2 aspectos outros que eu queria falar é que, diferentemente de Lixe e de Jean, eu não tenho esperança nenhuma na fragilidade do Flávio Incitatus Bolsonarinho. Por quê? Porque é enorme, é gigantesca, é um bandido, é um criminoso, em todos os sentidos, desde a ligação com o crime organizado miliciano até o amealhamento de bens, né, de patrimônio injustificável. Existe um crime no Código Penal que é enriquecimento sem causa, né, e ele é um colecionador disso. As evidências são enormes.
Mas o eleitorado e parte do centro do eleitorado que ele mobiliza e que o fascismo mobiliza, ele está muito bem obrigado com esses valores. É preciso a gente lembrar que em 2018, Bolsonaro foi eleito com 38% do colégio eleitoral. Ele não teve mais do que isso, né? Você somando a votação do Haddad e mais brancos e nulos e abstenções, né, dava os outros 62%. Então, para mobilizar esses 38%, os valores nefastos que Flávio Bolsonaro representa são muito eficazes, por incrível que pareça, numa inversão ética muito grande na nossa sociedade. Então, dizer que Flávio Bolsonaro é misógino e exibir aquele episódio em que ele, com um quadriciclo, persegue e assedia uma mulher que corria na praia e acaba se acidentando com um quadriciclo, isso é ótimo para o eleitorado dele. Dizer para ele que ele é um ladrão, que ele cresceu o patrimônio ilicitamente, isso é ótimo para o eleitorado dele. Esse tipo de inversão de valores é que deve estar na mente da gente. Tá? Flávio Bolsonaro não é um candidato frágil por conta das suas características deturpadas, né, e de uma moral bandida, bizarra, né, feminicida. Não, ao contrário, ele é um candidato forte exatamente por essas características. E por último, para fechar, né, a esperança externa, né, que o Liz se referiu ao Trump ajudando Lula, né, e é significativo que o Eduardo Bananinha e o neto do ditador Figueiredo tenham gravado um vídeo em Washington dizendo: sabemos que você espera, Lula, que venha mais um tarifaço contra o Brasil. Não, o Trump não vai fazer mais um tarifaço para ajudar você, meio que passando o recibo de toda a palhaçada que fizeram. No entanto, está sendo construído um ideário, né, nos rednecks, né, nos red pills americanos e toda a extrema-direita norte-americana, de que o Brasil é o grande inimigo da vez. Meio que como a França virou inimiga na Primeira Guerra, aliás, na Segunda Guerra do Golfo, na invasão do Iraque, quando teve, na verdade, uma disputa sobre quais empreiteiras entrariam no Iraque. As empresas francesas ficaram de fora da divisão de serviços, e a França começou a hostilizar, dizendo que a ocupação era ilegal, que o ataque era ilegal, cadê as armas de destruição em massa, e a França foi demonizada na mídia americana. Isso está começando a acontecer com relação ao Brasil, e essa semana que findou, né, eu vi uma animação, tudo feito por IA, né, com estilo muito cinematográfico de Hollywood, em que a Estátua da Liberdade está de boa, em Nova York, né, a Miss Liberdade está lá com a tocha na mão, e vem a jato o Cristo Redentor e a ataca, e começam a se destruir mutuamente. E no final está sendo veiculada pela extrema-direita americana, e no final a legenda: o grande perigo é o Brasil. Então, acredito, né, que essa ajuda do Trump ela se faça mais uma vez, desde que o Lula saiba, né, nadar com essa adversidade como soube no tarifaço, mas acredito que a gente vai enfrentar coisa parecida pela frente daqui até o final de outubro. Liz, Jean, duas questões não foram tocadas aqui e eu considero que podem ser incorporadas e potencializadas no discurso da reeleição do Lula, né? O fim da escala 6x1, o projeto de 40 horas semanais, parêntese aqui, no próximo fim de semana, que é o final de semana do dia 2 e 3 de maio, nós vamos receber aqui Márcio Postman e Ricardo Antunes, dois grandes nomes do pensamento econômico, do pensamento sociológico ligado ao trabalho, né? Então, o governo não tem nas mãos um prato cheio para chegar aos setores mais vulnerabilizados da sociedade brasileira, isso por um lado. E, por outro lado, o trabalho que vem sendo feito
pelo ministro Guilherme Boulos junto aos trabalhadores uberizados, né? E essa não seria uma forma de chegar até essa juventude e também uma parcela da sociedade que, em grande parte, é tocada pelo discurso neopentecostal? Liste primeiro e depois Jean, e na sequência Normando. Bem, vamos lá. Eu tenho algumas observações pontuais. Em relação ao Normando, lembrar que o Flávio Bolsonaro não vai ser só atacado pela esquerda, ele vai ser atacado também pelo seu concorrente de direita, pelo menos no primeiro turno. E isso muda um pouco o panorama eleitoral. Bem, em relação ao Jean, eu concordo com praticamente quase tudo que os dois falaram, mas gostaria de lembrar que há pontos positivos na campanha do Lula. Um deles é a soberania nacional. Eu vou lembrar aqui, eu gosto sempre de lembrar, um amigo meu, saudoso cientista político, Vanderlei Guilherme dos Santos, já falecido. Ele costumava dizer que no Brasil, 30% votam na esquerda, 30% votam na direita e 40% é o eleitorado flutuante, pode ir para um lado ou para o outro. Com algumas modificações ao longo dos anos, eu creio que, de um modo geral, isso se mantém. Então, nesse sentido, eu acho que os pontos positivos, dois, o Marco acabou de mencionar, são pontos positivos. Não só a questão do jornada de trabalho 6x1, mas também a questão do imposto de renda, né? Para quem ganha 5 mil, todo mundo está dizendo imposto de renda. São pontos positivos que o governo pode explorar eleitoralmente se tiver uma boa comunicação, o que não ocorreu até agora, mas pode ser que venha a ocorrer. Então, eu acho que há pontos positivos na campanha, né? O Marco mencionou dois, eu estou mencionando a questão da soberania nacional, que pode atingir um eleitorado idoso, por exemplo, talvez mais do que a juventude, com esse argumento, mas pode atingir. Então, há alguns pontos positivos que podem ser articulados. Bom, eu, fazendo essa ressalva de pontos positivos, eu acho que o quadro é muito preocupante. Eu tenho conversado, eu não sou instituto de pesquisa, mas eu tenho conversado sem nenhuma validade científica com quem eu posso, chofer de Uber, chofer de táxi, comerciário, balconista, porteiro de prédio, eu sempre gosto de conversar. Eu não entro num táxi que eu não peço, que eu não puxo um assunto qualquer para conversar. Então, de modo geral, eu ouvi coisas, bom, alguns aqui no Rio, alguns são isolistas e tal, votam no Lula, por aí. Mas outros dizem coisas assim, Lula está muito velho, o Flávio Bolsonaro é uma liderança jovem. Eu já escutei isso, entendeu? Ou então, assim, eu não gosto dos extremos, eu voto no centro. No centro é centrão, né? Na cabeça dele. Então, eu ouço coisas assim, são pessoas que não são politizadas. Então, elas vão votar por simpatias ou por um argumento de última hora. Então, esse público que está nos 40%, né, que não tem formação política, é esse público que deveria ser atingido, né, com uma boa campanha, com uma boa comunicação na campanha eleitoral. Porque eu acho que mal ou bem o Lula tem coisa para dizer, fez coisa no passado, pode ser explorado isso. E, nesse sentido, embora esse grupo de extrema-direita junto ao Trump, é bom não esquecer também que a popularidade do Trump nos Estados Unidos está despencando. E não só no Partido Democrata, mas também no Partido Republicano, porque aí traiu todas as suas promessas de campanha com a MAGA, Make America Great Again, né? Traiu tudo aquilo fazendo guerra, né? Bom, e ameaçando guerra, como é o caso de Cuba e Dinamarca, fazendo no Irã. Bom, de qualquer forma, isso existe. Podemos dar o exemplo agora do delegado da Polícia Federal, que foi praticamente expulso dos Estados Unidos, e o Lula vem com reciprocidade. Isso pega bem do ponto de vista da soberania nacional, né? Ele falou, o que fizerem conosco, fazemos com eles. Isso, bem explorado, rende voto num determinado público. Talvez não na juventude, mas em determinado público, isso pode render voto. Então, eu acho que há pontos positivos para a campanha do Lula explorar. Por isso que eu digo que eu não seria tão, digamos, não teria tanta certeza que fosse hoje Lula perderia. Eu acho que essa eleição é uma incógnita, vai depender da campanha eleitoral. Eu conto que o candidato da direita, além do Flávio, vai fazer papel de direita civilizada, que deve ser o Caiado, não sei se o outro vem, Zema, quase está incerto. Vai atacar o Flávio,
o adversário imediato, seu inimigo imediato, é atacar o fraco para ganhar voto. Pelo menos no primeiro turno. No segundo turno é outro quadro. Bom, então, eu gostaria de finalizar essa minha parte falando uma questão importantíssima que o Jean-Marc tocou, que é a questão do desastre climático, da questão ambiental. O governo apoia o agronegócio, que é o principal responsável pelo desmatamento. Então, indiretamente, é cúmplice desse desmatamento, por mais que tenha reduzido o desmatamento esse ano, né, como foi divulgado, a ação do Ministério do Meio Ambiente, etc. Então, nós temos aí uma situação que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é o seguinte: pelo que eu li, previsão dos cientistas do clima, nós teremos o fenômeno do El Niño, que aquece as águas do Pacífico. Este ano será de um impacto extraordinário no segundo semestre. E o auge vai ser no final do segundo semestre. Ou seja, em novembro, no ano da eleição, nós vamos ter incêndios na Amazônia, desmatamento, inundações no sul, aquecimento no sudeste. Eu li outro dia que na Europa aumentou muito o número de idosos mortos pelo excesso de calor no verão. Então, isso vai ocorrer aqui no Brasil. E no segundo semestre, se essas previsões científicas estão corretas, no mês de novembro, que é o mês da eleição, nós vamos ter desastres climáticos, né? E, digamos, de grande impacto na vida das pessoas. Bom, o governo não tem discurso para isso. Então, pode ser que arranje a última hora. Bom, a oposição também não. Mas, enfim, isso daí vai ser... corre a revelia, o que mostra o seguinte, mostra a falta de perspectiva, a falta de liderança, a falta de previsão dos partidos políticos. Ninguém prioriza isso. O governo não prioriza isso. O Ministério do Meio Ambiente é um ministério marginal, né, que briga com o Ministério da Agricultura, briga com o Ministério do Transporte, né? Então, briga por causa do agronegócio, o Ministério do Transporte por causa da estrada que corta a Amazônia. Então, é um ministério meio marginal, sem poder real. Então, esse quadro que nós vamos ter em novembro vai ser uma espécie de um alerta, né? Um grande alerta que vai disparar sobre essa questão climática ambiental, e o governo não tem muita resposta para isso. Então, aproveitando o que foi dito, eu gostaria de dizer que realmente o governo tem pontos positivos se souber explorar. E que nós vamos ter um quadro ambiental de grande preocupação, desastres climáticos, digamos, de grande impacto, exatamente no meio da eleição. Passo a bola. Jean, por favor. A luta contra a Jornada 6 por um que avança no Congresso, né? E o trabalho que Boulos tem feito junto aos trabalhadores uberizados, né? Não são pontos que podem ser... Entendo. Eu confesso que eu não sei o que o Boulos anda fazendo. Não chegou, não bateu no meu radar. Porque são coisas que geralmente não acontecem, né? Mas, quer dizer, a quantidade de reuniões que o Guilherme Boulos faz com motoristas de aplicativos, de iFood, etc., no Brasil inteiro é muito grande. Ou seja, ele está fazendo o trabalho que ele sempre fez, né? Que é ir às bases. Tá certo. Eu espero que dê certo. Porque, na verdade, eu acho que tanto o tema do 6x1 como o tema do imposto de renda, da isenção de imposto de renda para os mais pobres, eles têm limitações em termos do número de beneficiários potenciais. Né? A gente olha assim, tem atingir milhões de pessoas. Não são tantas pessoas. A porcentagem dos beneficiários potenciais é pequena relativamente ao eleitorado. Evidentemente que é positivo, deve ser explorado, né, eleitoralmente de todo jeito. O 6x1, idem. Quantidade de gente beneficiada também não é... Então, e mais, é controvertido. Você tem no imaginário, frequentemente, por pesquisas que já foram feitas, uma parcela significativamente desse público não quer interferências, normalizarem nem normatizarem o seu trabalho. Eles querem ter autonomia, por exemplo, eu quero trabalhar 7 dias por semana. Não tem nada contra isso. Então, eu acho que é essencial que essa lei seja feita, sem sombra de dúvida, independente até das opiniões
particulares de um empreendedorista ou outro, com certeza. Agora, eu não sei qual é a amplitude do efeito político disso tudo. Agora, outra coisa, eu acho que, na verdade, o caso que o Lisch colocou sobre como é que é o nome dele? Vanderlei Guilherme? A tese do Vanderlei Guilherme dos 30, 30, 40, né, o centro de 40%, eu acho que isso diminuiu muito. A margem agora são margens diferentes. Eu acho que você tem uma parcela muito significativa, cada vez mais significativa, de gente que não ele é, digamos assim, não por omissão, mas assumindo politicamente a sua não participação. Nós temos um crescente de gente que não vota, não participa, não acredita. Ponto final. É a forma mais revoltada contra o sistema é essa, mais do que votar num Bolsonaro, coisa que o valha, como protesto contra o sistema, coisa que o valha. Mas isso é uma parte importante do eleitorado. Isso aí, hoje em dia, está na faixa de 20%, 25%, às vezes 30%, dependendo do caso. Uma parcela muito significativa do eleitorado. Por outro lado, você tem as margens entre quem tem um voto consistente à esquerda e um voto consistente à direita, eu acho que foram diminuindo. Você tem hoje o centro, hoje, quer dizer, o eleitorado flutuante, que depende das conjunturas e dos acertos de comunicação, ele acho que, a meu ver, hoje em dia ele é muito menor. Ele é muito menor e de fato, acaba sendo um eleitorado que decide as coisas. O resto está muito equilibrado. Entre os que estão fora e os que estão bem definidos a um lado e o outro, você tem uma margem pequena que praticamente está definindo a situação já há algumas eleições. Né? Quer dizer, e como é que esse pedaço, né, essa parcela vai se posicionar, é algo que não é, a meu ver, facilitado pela política que o governo tem adotado na composição colocando tudo em termos de composição de palanque. Está tentando atrair o influencer tal, para apoiar um candidato X no estado Y, entende? Em vez de você ter uma proposta um mínimo de consistência. Né? O Bicho citou a questão ambiental, que vai se precipitar certamente no segundo semestre. Mas para você capitalizar uma situação, quer dizer, fatos dessa natureza, você tem que ter um trabalho político. Uma das coisas mais impressionantes para mim em relação ao impacto ambiental, da emergência ambiental, que foi as inundações de Porto Alegre há 2 anos atrás, ou 3, não me lembro mais, é de que, no final das contas, que os dois grandes responsáveis pela situação calamitosa que tornou as coisas muito mais difíceis no Rio Grande do Sul, ganharam as eleições. Foram reeleitos bem reeleitos. Então, quer dizer, não basta as coisas acontecerem, os impactos, quer dizer, ambientais acontecerem para as pessoas se conscientizarem. Tem que ter política, né? Tem que ter um processo de informação, conscientização, que a esquerda fez mal em Porto Alegre. Eu tenho amigos meus gaúchos lá que dizem assim, nós passamos o tempo todo sentados no computador mandando mensagem para nós mesmos. Então, para o outro, esculhambando o governo. O governo não faz isso, o governo faz aquilo, o governo faz aquilo outro. A direita foi a campo, ou a água, na verdade. Né? Foi todo mundo lá ajudar, o grupo de evangélicos ajudando os seus associados, em tal lugar, outros foram, inclusive distribuindo as cestas básicas que o governo federal mandou. Enfim, eles se meteram a fazer os troços. Pegaram. Quem é que os ferrados viram? Eles. Os nossos estavam escrevendo no computador, como é que os caras são escrotos, como é que eles são culpados, não sei o que e tal, como é que eles não pensaram. Ou seja, sem política não tem saída. Agora, o governo não tem o que dizer em relação a. Num momento de desastres ambientais, o discurso do governo é extremamente fraco. Ele vai dizer assim, não, nós melhoramos a questão do desmatamento. Isso cheio de truques na informação, porque diminuiu o desmatamento, mas aumentou a queimada, mas a queimada não é culpa do governo. Tem todo
uma discurseira que é para disfarçar, para entender a realidade, e, por outro lado, você tem o seguinte, o que acontece, o que o governo se propôs a fazer a tábua de salvação do Lula na COP30 foi lançar o tal da história do mapa da transição, né, os itinerários da transição do uso de combustível fóssil para combustível sustentável, não sei e tal. Foi uma saída que ele não fez nada em relação a isso, chegou lá cheio de culpas, aí falou, não, vamos fazer o itinerário. O itinerário do Brasil parou, está todo mundo quietinho, porque não tem acordo com ninguém dentro do governo. Está tudo travado. O Ministério do Meio Ambiente agora finge morto, porque, aliás, está morto, né, literalmente. Então, o governo vai estar numa posição muito difícil para capitalizar alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que eu vejo que nós estamos escorregando na direção de um repeteco de 22 com uma situação política diferente, relativamente diferente. O repeteco, o que é? Em última análise, o discurso que a esquerda vem batendo insistente, nossa esquerda, pessoal que troca a bola em zap, não sei o que e tal, esquerda velha, sabe? É a luta contra o fascismo. Nós não podemos Bolsonaro ganhar porque é o baluarte de defesa da democracia. Então, foi o discurso de 22. Funcionou em 22. Vai funcionar agora? Sim, essa é a grande questão. Normando, por favor, para finalizar o programa. Só enfatizar, é um aspecto que o Jean colocou, da não participação e que tem crescido. Anteontem eu vi uma matéria interessante no New York Times falando sobre o envelhecimento das mobilizações liberais, né, que é o setor mais progressista na política americana, desde o movimento Vidas Negras Importam. E a média etária vai subindo, né? Ela começa em 34 anos e agora, nas últimas manifestações no Kings, a média etária é 48 anos. E aí várias lideranças levantavam, cadê o movimento estudantil, cadê o movimento estudantil? E parte dos cientistas políticos entrevistados citava que a repressão universitária do Trump foi muito eficiente, que o movimento estudantil americano ele efetivamente aderiu à campanha contra o genocídio na Palestina, mas foi duramente reprimido, com não só deportações, mas cancelamento de bolsas, expulsão de universidades e corte de financiamento de programas, e que isso teria reprimido. Mas outros tinham uma leitura que era mais nesse sentido, dizendo o seguinte: cresce um segmento na sociedade norte-americana de que mesmo numa situação, né, de debilitação da democracia, de estar à margem do abismo do autoritarismo trumpista, o segmento que não se importa, não quer participar, é crescente, preocupantemente crescente, é muito grande. Acho que tem um paralelo interessante na nossa sociedade com isso que o Jean coloca. Muito bem. A gente chegou ao fim desse segundo programa, de uma série de programas de análise da conjuntura político-eleitoral. Até outubro, Liz, não até novembro. O segundo turno vai ser. Não chegaremos novembro é o meio termo lá dos americanos. É matriz. Vocês da audiência perceberão que Jean-Marc e Liz vão participar ativamente dessas análises de conjuntura até o mês de outubro, e eu gostaria de convidá-las, a nossa audiência, no próximo fim de semana, dia 2 e 3 de maio, 2 programas sobre trabalho. No sábado, o professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, Ricardo Antunes, que lançou há pouco tempo, né, uma nova edição, na verdade, uma nova edição de um livro clássico da Sociologia do Trabalho do Brasil, que é Sentidos do Trabalho, e no domingo, Márcio Postman, um economista também da Unicamp, que lançou recentemente, lançou há pouco tempo, o livro pela editora da Unicamp,
novo sujeito coletivo. Não percam. Jean, um grande abraço, bom retorno ao Rio de Janeiro. Lixo, um grande abraço. Normando, nos vemos nessas ilhas. Um abraço a todos vocês, um bom dia. Tchau. Um abração, gente. Até mais. Vamos lá.